Irmão, nós estamos aqui mais uma vez fazendo o vídeo. Dessa vez não estamos para mostrar mata ciliar, não estamos para mostrar mata que é belíssima aqui ao nosso lado. Não, estamos para ler a palavra de Deus no Salmo 1. Salmo 1 que é muito interessante. Então eu vou pedir à minha filha Dâmara para ler a palavra de Deus, me aproxima mais, para por causa do áudio, que o ambiente é aberto. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, mas nós estamos aqui, como a irmã leu, a nossa irmã Dâmara leu, falando no Salmo 1, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem anda na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela media de dia e de noite, pois ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Olha o que é que a Bíblia diz. As árvores plantadas junto às correntes das águas. Irmãos, eu estive no Nordeste recentemente, precisamente no mês de janeiro, eu passei todo o Nordeste. E lá as árvores, na época do verão, elas não têm folhas. Porque eu já falei que as árvores, pelo processo natural, elas são obrigadas a cortar a seiva das suas folhas para sobreviverem. As árvores, como a nossa vida é feita de escolhas, as árvores da caatinga também precisam fazer escolhas. E elas fazem uma escolha inteligente. As árvores da caatinga cortam a seiva de todas as folhas secam e caem, e o pouco da água que acumula no caule dá para ela aguardar a próxima chuva 6 meses depois. Por que elas fazem isso? Porque elas não estão plantadas junto ao ribeiro de água. As folhas das árvores da caatinga não caem a seu tempo. As folhas das árvores da caatinga, ela caem porque elas precisam cair para alimentar o seu tronco, o seu caule. Mas no caso que nós estamos aqui, como a Bíblia fala, uma árvore plantada junto às correntes das águas, essas árvores aqui não precisam cortar a seiva das suas plantas. Essas árvores aqui não precisam derrubar as suas folhas, pois elas estão alimentadas todos os dias. Elas se alimentam, pois elas estão junto à corrente das águas, como a Bíblia fala. E aí, trazendo para a nossa vida, nós precisamos, irmão, todos os dias, assim como estas árvores, estar alimentado da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único alimento da minha e da tua alma. Precisamos estar convictos disso. O nosso corpo físico precisa de alimento 3 vezes ao dia. Não podemos, irmãos, sobreviver espiritualmente falando, sem ler a palavra de Deus, sem comer a palavra de Deus, sem viver desta palavra. É a palavra de Deus que me mantém de pé. É a palavra de Deus que me mantém caminhando. Eu sempre tenho dito para as pessoas, eu não estou de pé, Juraci não está de pé, Dâmara não está de pé. Não é simplesmente porque oramos, porque vigiamos, não. A única maneira que nos mantém de pé é porque acreditamos que podemos cair. Acreditamos que certos lugares não é para nós. Acreditamos que a porta de um bar não me cabe. Acreditamos que essas festas carnavalescas não nos cabem, porque já fizemos uma escolha junto ao Senhor. E nós temos as nossas raízes arraigadas, firmadas junto às correntes das águas, que é Jesus. E esse Jesus, quando alimenta as nossas vidas, nós nos tornamos como uma árvore dessa, frondosa, verde o tempo todo. Certo é que as folhas a seu tempo vão cair, mas era a seu tempo. Certo é que passamos lutas, dificuldades, mas Jesus nos garante vitória, porque nós estamos arraigados, firmados nesta palavra.
Meu amigo, não é a vã filosofia, não é o curso teológico, não é a bagagem que você tem intelectual, não é se você conhece a história de Sócrates de trás para frente, de frente para trás, se você conhece, decora todos os livros de Platão, Aristóteles, Descartes, se você conhece todos os grandes pensadores, não, nada, essas coisas são importantes, não quero dizer que não é. Não quero dizer, se você decora de cor todas as leis, todos os projetos defendidos por Alberto Einstein, enfim, por todos os grandes pensadores e cientistas, nada disso te garante a salvação. O que garante a salvação é você continuar lendo a palavra de Deus, você continuar vivendo essa palavra. Quando você come essa palavra, quando você lê essa palavra, quando você jejua, quando você ora, aí sim as suas raízes estão como esta árvore, plantada junto a ribeiros das águas. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus é uma fonte que não seca. A palavra de Deus é uma fonte que faz jorrar para a vida eterna. E além disso, se você há dúvida do caminho que está trilhando, a palavra de Deus é uma bússola. E é uma bússola que te guia para o caminho certo, pois só há um caminho, é Jesus Cristo de Nazaré. Se estáis com fome espiritual, como já falei, a palavra de Deus é um alimento. A palavra de Deus é tudo na sua vida. Se você quer saber quem é Jesus, leia João 14:6, que lá está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus que afirmou esta verdade. E é nesta verdade que nós estamos crendo. Escolhemos este lugar maravilhoso, esse lugar verde, este lugar que nunca fica seca. Essas plantas nunca perderão totalmente as suas folhas. Por que que essas plantas não perderão totalmente as suas folhas? Porque elas estão arraigadas junto à corrente das águas. Elas estão firmadas junto à corrente das águas. E isso as mantém verde. Quem é que mantém um crente de pé? Quem é que mantém um crente alegre espiritualmente, mesmo em meio à adversidade? É a palavra de Deus. É ela que nos alimenta, é ela que nos conforta. Então, meu amigo, em nome de Jesus Cristo, você que é cristão, leia a Bíblia. Você que é cristão, bote a sua Bíblia como livro de travesseiro, como seu travesseiro. Nos momentos de aflição, ou de aflições da sua vida, você quer ouvir Deus falar com você, leia a Bíblia. A Bíblia é isso. Então o Salmo 1 diz que o varão ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera. Então, meu irmão, assim como estas árvores maravilhosas estão aqui nesse verde esplêndido em volta desses poços aqui no Rio Mucambo, assim é aquele que amanhece o dia lendo a palavra de Deus. Assim é aquele que amanhece o dia dizendo: Senhor, fala comigo. Assim é aquele que amanhece o dia e o amanhecer o dia agradece a Deus por uma noite, agradece a Deus pela oportunidade, agradece a Deus pelo pão de cada dia, pelo vestuário, pelo calçado. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos agradando ao nosso Senhor. Então, meu irmão, o Salmo 1 nos dá uma direção para essa daqui. Então, que Jesus Cristo nos oriente para que possamos viver mais ou menos desse jeito.